Oi pessoal, tudo bem? Então, aqui no nosso consultório da Tijuca, né, nós temos atendimento para todas as idades. Nós temos a psicóloga especializada no atendimento infanto-juvenil, né, que tem um cantinho, como foi mostrado no outro vídeo. É um cantinho todo desenhado, né, com tanto carinho, que eu acho lindo, né, eu fico apaixonada. Mas enfim, ela atende as crianças ali, a criança tem o seu tempo, né? A criança precisa brincar para poder falar o que sente. A criança precisa se sentir à vontade. Então a gente trouxe um cantinho mais aconchegante, justamente para dar esse momento, esse tempo para a criança, né? Que através das brincadeiras é que elas vão falando, é através da brincadeira que elas contam algum episódio sobre como se sentiram numa determinada situação. É assim. E nós temos essa psicóloga lindíssima, a Raíssa. Ela trabalha com esse público. A parte nós trabalhamos com o público adulto também. Nós trabalhamos com casais, idosos, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem um público que a gente não está querendo trabalhar de forma presencial, é o público masculino. Não vou mentir, gente. Vou tomar um golinho de café. Gente, toda vez que a gente faz, né, a gente está sempre fazendo a divulgação do consultório, através das mídias, através dos nossos contatos, né? Muitos amigos ajudando, isso é maravilhoso. Mas, por outro lado, quando é um contato que os homens... Olha, gente, não tô mentindo, vou falar a verdade. Quando são homens que nos procuram, tá sendo mais da metade dos homens que tem ligado aqui. É pra pornografia. É pra pornografia. É muito chato isso, né? É nojento, na verdade, né? Mas é isso, homens, não sei o que tá acontecendo com vocês, né? E logo eu que eu trabalhei numa empresa que eu só trabalhava com homens maravilhosos, pra mim, por sinal, tá? E hoje a gente tá passando muito por isso e estamos pensando, né, muito em fazer especialização apenas com mulheres, né? Deixar o consultório aberto para as mulheres, casais, mas diminuir esse atendimento masculino ou fazer até de forma online. Mas não pensa vocês que isso não acontece de forma online. Acontece. Acontece, gente, deles fazerem certos movimentos que te levam a perceber masturbação no vídeo. É duro, né? A gente estuda, a gente se prepara muito para atender cada pessoa. As diferentes demandas fazem com que a gente estude cada vez mais para entender, para poder acolher, né? E fazer sempre aquela forma especializada, atender de forma especializada, essa é a verdade. E aí sempre vem um ou outro para achar que pode bagunçar o nosso trabalho. Não pode. Porque aqui nós somos mulheres muito firmes, isso não nos abala, não. A gente já conhece pela conversa, vai cortando, vai bloqueando, claro que faz com que a gente perca tempo também. Mas hoje estamos em estudo aqui, né, com pensamentos para que num próximo momento aí a gente comece a trabalhar só com mulheres. Desculpem, homens, mas o que a gente passa, né, não é também tão fácil assim e perturba muito, né? E é assustador, que você não sabe com que você está lidando. Aí em algum momento você está com alguém no consultório, né? Outras meninas estão em atendimento, e aí, como é que você faz? Então, isso tem sido uma possibilidade que já está em pauta, na verdade, né? Mas vamos falar dos nossos atendimentos, né? A gente está bem pertinho aqui da Sans Pena. E o atendimento com mulher é sempre muito legal, né? Porque, gente, mulher, ela traz uma carga emocional com ela que é muito impressionante.
como a gente carrega histórias, como a gente carrega um peso mesmo, uma bagagem que muitas vezes não é nossa. Seja essa mulher mãe, seja essa mulher filha, seja essa mulher amiga, irmã, qualquer papel que essa mulher ocupa, ela, no geral, ela ocupa com essa bagagem mais pesada. Ela sofre, muitas vezes as mulheres se colocam na posição de ter que resolver a vida do outro, né? Seja do marido, dos filhos, de uma mãe. Ok, às vezes a gente sabe que se faz necessário, sim. Às vezes é muito necessário, né? Às vezes a família passa por situações e que vai precisar que aquela mulher esteja lá. Mas, gente, é preciso colocar limite. A gente tem visto aí ultimamente uma grande demanda de depressão e ansiedade nas mulheres. Isso choca, né? Porque nós somos mulheres também. E também desempenhamos papéis como todos, de mãe, uma de avó, de filha, como eu disse aqui. E isso mexe conosco. Muitas vezes um paciente traz uma demanda que é justamente aquela que a gente está vivendo. E aí a gente pensa, né, cara, como é que eu seguro essa emoção, né? Como é que eu fico? Às vezes é comum, tá, gente? Um psicólogo se identificar com aquela demanda do paciente. Antes de profissionalismo, nós somos seres humanos, né? Mas ainda assim seguimos, né? Colocamos ali aquela nossa historinha de lado e vamos procurando atender essa paciente aí da melhor forma. Mas a mulher, ela tem um problema de culpa muito grande. Ela se acha culpada por tudo. Se dentro da família dela, se a relação não foi legal, porque ela fez determinada coisa, ela não agradou do jeito que ela deveria ter agradado. O filho, porque ela esqueceu de dar aquela ordem, ou que ela esqueceu de ensinar o filho aquela situação. E muitas vezes esses filhos já são adultos. E a gente segue se culpando. Aonde foi que eu errei? Será que eu deixei passar isso na minha vida? Será que eu deixei isso acontecer e eu não percebi? Ou eu achei que ia melhorar, aí eu deixei pra lá. E hoje essa coisa virou grande. Então realmente a culpa é minha, né? Mas não é assim não, gente. Não é assim. A gente tem que procurar olhar também. Ter esse olhar que a gente tem com aquela paciente para nós mesmos. Procurar entender. Nós não vamos sempre acertar como mãe, nem como esposa, nem como filho, nem como nada. Não vai ser sempre certo. Não vai, não é assim que acontece, né? E ainda bem. O nosso peso ficaria maior ainda. Se a gente ficasse, vou acertar. Não. E tem uma coisa que eu sempre carreguei comigo, né? E digo muito aqui no consultório para as minhas amigas, que eu não carrego culpa. Lamento por algumas situações, mas não carrego culpa. Porque também nós somos responsáveis por construir aquilo que nós desejamos na nossa vida. E quando a gente não consegue, aqui o psicólogo é para te ajudar, né? Mas a verdade é que a gente fica se culpando, quando na verdade eu tenho certeza que você, como mulher, como mãe, você sempre procurou dar o seu melhor. Que às vezes foi mal interpretado. Ou às vezes o que você achou que era melhor não era. Também tem isso. E a gente tem que entender isso. Não, olha, eu tentei fazer o melhor, mas não era o melhor pra você. Mas vamos lá, a vida que segue. Pra que carregar isso? Pra que colocar isso aqui nas nossas costas? Não carrego culpa. Me desculpem, tá? Mas nem adianta vir, você foi a culpada. Eu fui culpada de nada, tá? Fiz o que eu acho que eu tinha que ter sido feito. Ponto. É assim que as coisas funcionam comigo. Mas eu vejo muito isso nas mulheres, então a gente tem trabalhado muito, a gente tem estudado muito esse público, né? Mas que de sexo frágil não tem nada, tá? Vamos combinar, somos fortes pra caramba. Mentira, gente, é uma brincadeira, não temos que ser fortes, tá?
não somos frágeis. Em alguns momentos as nossas fragilidades fazem parte da nossa vida, mas não tem nada de sexo frágil. E a gente vem construindo, sabe, essas demandas desse público que é tão especial, que somos nós, mulheres, né? Mas da mesma forma também a gente está trabalhando, trazendo para a clínica a demanda de casal. Eu adoro trabalhar casal. Eu acho bem legal, sabe? Casal, gente, que eu tô colocando aqui, não tô colocando casal hétero, casal homo, casal, duas pessoas que se relacionam, tá? Vou deixar claro. Gente, eu, com todo respeito, assim, mas eu me divirto um pouco quando, não no momento terapêutico, tá? Mas quando surge, olha, foi assim, olha, não, mas você não viu isso, não, mas você também não vê o quanto eu te amo. É gostoso isso, sabe? A nossa vida se repete. A nossa vida se repete numa outra pessoa, numa outra situação. E é gostoso a gente entender isso para que achar que isso daqui só está acontecendo dentro da minha casa. Não está. Enquanto casal, enquanto a vida a dois é muito complicado. E às vezes não basta amar. Às vezes o amor não é suficiente para segurar uma relação. Tem que ter paciência. A gente às vezes tem que se colocar no lugar do outro. A gente às vezes precisa estar ali no momento que aquele outro precisa, mas naquele momento a gente está sem paciência e não quer estar, essa é a verdade. Então, quando o casal toma essa decisão de fazer a terapia, eu acho assim muito bom, muito interessante, porque é onde a gente vê que, acho que ainda tem alguma chance, né? Acho que ainda tem, aquele casal ainda tem alguma coisa ali para falar, para que o outro ouça. Ainda ficou alguma coisa ali. E se não tivesse ficado, eu vou procurar terapia para quê? Né? Tem gente que deve achar, terapia de casal não sabe. Aí o homem fala assim, a mulher fala assim, ou seja o casal que for. Um fala de um jeito, outro fala de outro jeito. Eu acho um porco. Não é assim. Eu gosto do trabalho com família. É uma coisa que chama muita atenção, a família como um todo, né? Os conflitos familiares são muitos e eu gosto de trabalhar assim. Quando vocês quiserem nos conhecer, dá uma ligadinha, passa uma mensagem, dá uma espiadinha lá no Instagram. Eu sempre deixo o nosso @ aqui, telefones de contato. E a partir de agora a gente vai trazer mais novidades sobre esse consultório que tá tão maravilhoso assim. Tá bom, gente? Um beijo grande para cada um de vocês. Tchau!